Oh, voltamos. É muita energia, né? Aí a gente caiu. Realmente foi a energia, né? O celular superaqueceu aqui com a entrada do André. Volta todo mundo. Vamos aguardar todo mundo entrar de novo e vamos voltar todo mundo aqui pra live. Segura firme aí, gente. Vamos ancorar a energia aí pra gente conseguir manter essa live em pé. Chamar aqui a galera. Tecnosfera treme, né? É desse jeito. Só o André entrar falando da mitologia maia, pronto, aí pronto. Não tem como que fala do DJ ficou até o final, você viu? Deu certo. Tá ruim. Tecnosfera dá uns tremeliques. Sempre assim, todo festival, esse negócio fica. Ó, chamando o André, o DJ. Aí. Só pra avisar também, a live vai ficar gravada. E aí, pra quem quiser, acessa festivalaieb.com.br, faz lá sua inscrição no festival. E lá dentro da plataforma lá vai ter todos os conteúdos, avisos, as lives gravadas. Mas é isso, vamos seguir. A gente caiu aqui, o celular esquentou aqui, deu pau, mas já estamos de volta. Vai lá, André. Não, então, eu estava comentando que eu visitei Chichén Itzá várias vezes, e ao lado de Chichén Itzá tem uma gruta chamada Balancanché, e toda essa história que o DJ contou, eu assisti inúmeras vezes também, em uma oportunidade de estar junto ali no... Bom, para quem não sabe, eu levei grupos para o México várias vezes, né? Foram 8 viagens ao todo, então sempre fiz a mesma rota. Dentro do circuito estava a Gruta de Balancanché, e uma gruta que fica bem próxima a Chichén Itzá, que é uma das cidades mais majestuosas do mundo maia-tolteca, já que ali houve uma fusão cultural, né, entre os maias e os toltecas, principalmente pela liderança de Quetzalcóatl. E em Balancanché, quando você acessa a caverna, você chega lá onde estava a árvore da vida. É muito interessante, porque é uma estalactita que se une com uma estalagmita que surge da terra, né? Então ela também está a representação da árvore da vida e todo o cenário ritualístico dos maias ali com oferendas e tal, a gente pode ver até os dias de hoje isso, né? E justamente eram oferendas relacionadas à fertilidade da terra, à fertilidade da mente, à fertilidade do espírito, né? Relacionada com a superação dos desafios, né? Porque havia momentos de muitas secas, região com muitos desafios climáticos também, em função dos furacões e tudo isso que ocorre ali na região, né? Nessa parte de Yucatán, exatamente. E anexo a Chichén Itzá tem um complexo turístico e ali tem uma estrutura de um domo onde tem um planetário que eles fazem funções diárias narrando justamente essa história que você contou, John, desses dois irmãos que então se desafiaram com os deuses jogando, né, o jogo, né? E depois eu pude também assistir algumas vezes essa performance desse jogo com bolas de fogo, né, que eles jogam com bolas de fogo e tal. É muito interessante. O mundo maia realmente é fantástico. E realmente foi uma grande perda para a humanidade, né, o fato de que a Inquisição queimou praticamente toda a biblioteca maia. O que a gente tem hoje foi reescrito por um bispo chamado Diego de Landa, e essas histórias dele podem ser histórias totalmente também que desviam, né, do foco central dos maias. Mas eu queria só trazer assim uma visão que eu acho que, já que você focou bastante né, nessa visão de que o AIEB ela tinha realmente uma conexão muito maior com a morte, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui, a gente quer morrer um pouco, né?
quer morrer para a falsidade, quer morrer para a ignorância, quer morrer para a inconsciência, quer morrer para muitos aspectos da nossa vida, né? Quer morrer para os vícios, para os maus hábitos, né? Quer morrer para as penas que a gente sente, para as dores que a gente sente, né? Então, eu sinto que tomando essa palavra tão forte, né? Eu acho que todos nós hoje queremos morrer um pouco para essa quantidade de informação que a gente armazena e que não serve para nada, né, para que a gente possa, de certa forma, abrir espaço para que o novo chegue na nossa vida, né? Então, vendo isso desde uma morte positiva, assim, né? E também trazendo um pouco de uma atualização, já que quando a gente se refere ao mundo maia, a gente está se referindo, sei lá, a 2.000 anos atrás, a 2.500 anos atrás, né? Então, a perspectiva no campo da consciência daquela época, ela era muito distinta, né, do que é hoje, né? Hoje a gente está com todas as informações acessíveis, né? Então, ou seja, o nível de esclarecimento da mente humana hoje, ele pode ser muito maior, né? Não, assim, eu não estou menosprezando a mente maia daquela época, né? Mas o que acontece ali? Eles estavam abrindo novas conexões, novos caminhos, né? Novas perspectivas. Eles trabalharam engendrando essa visão de mundo, né? E nós evoluímos nesses aspectos, né? Tanto que hoje a gente tem a condição de vislumbrar uma consciência global e acessar ela. Então, mais que nada, assim, também para as pessoas entenderem que a gente está num outro momento, né? Existe ainda essa perspectiva dos maias, ela é real, existe um mundo fenomênico, que é esse mundo que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa transitar por ele. Quando a gente transita essa estreita porta dos sentidos que nos conecta com o mundo fenomênico, é que a gente vai realmente conseguir acessar uma mente superior, acessar um mundo superior, né? E quando a gente está preso nesse mundo fenomênico, no mundo da ilusão, a gente está muito mais próximo ao mundo desse inframundo da morte, né? Porque a gente vai causando mais e mais sofrimento na vida. Eu só estou fazendo uma relação para esse tempo atual que a gente vive, né? Então, quanto mais a gente cultiva o ego, mais a gente experimenta a vida através dos sentidos, mais a gente experimenta a vida através do prazer e, consequentemente, mais a gente se conecta com esse mundo inferior, né, que os maias tinham como inframundo, o reino de Xibalba, né, que você citou aí. Mas quanto mais você sacrifica esse ego e você se abre, né, para uma vida mais perceptual, menos conceitual e mais percepção, mais você vai acessando o mundo superior, né, dos deuses, né, os 13 deuses do céu, né, que os maias tinham lá. É curioso, porque se tu vai pesquisar na mitologia guarani, ela vai apresentar também esses 3 mundos. Ela vai apresentar o mundo inferior, o mundo fenomênico, né, e o mundo superior. Na psicologia moderna, ela também fala disso, né? Só que ela traz ali, né, no campo da 3D, o reino fenomênico, né, que é o imaginal e o da mente superior, né? Quando você começa a transcender o reino, o fenomênico, que é essa reatividade que a gente tem a tudo, né, e começa a realmente entrar numa dimensão de equanimidade, vamos pensar assim, né, uma relação de uma mente equânime, você começa a acessar o imaginal, você começa dali a depois acessar o reino superior da mente superior. Então, todas essas relações são bem interessantes, né? Porque essas explorações do mundo maia, lá, vamos pensar, de 2.000 anos atrás, elas ainda criam ressonância nesse tempo aqui agora, né? A gente só precisa adaptar a linguagem, que a gente vai ver que a gente está dialogando praticamente sobre as mesmas coisas, né? Enquanto que lá a preocupação do mundo maia da época era poder sobreviver às condições climáticas, né, como os furacões e todas essas mudanças, e também as secas, né, e poder ter uma colheita que pudesse dar nutrição para todo o povo, porque Chichen Itza, por exemplo, viviam 12.000 pessoas numa cidade, né? E então, as nossas preocupações hoje quais são exatamente, né?
Quais são os nossos medos hoje? Né? Quais são as nossas dores que a gente precisa superar hoje? Quais são os nossos anseios que a gente precisa superar? A gente está no mesmo drama, porém com paisagens diferentes, entende? Essa é a história. Então, e eu sinto isso, assim, que quando a gente chega nesse ciclo, o AIEB agora, né, para se conectar com esse mundo, o que tu quer matar mesmo nesses 5 dias, para você nascer lá na Lua Magnética, com a mente mais livre, com o coração mais livre, com a alma livre, com o pensamento livre, com o teu processo criativo, né, te favorecendo, né, tendo autonomia. Então, eu acho que essas reflexões, elas são super interessantes. Até eu vou te pedir, DJ, para você seguir, entendeu? Trazendo essa visão, né? E, na medida do possível, trazendo essas conexões também para esse momento. Até porque eu sempre brinco com as pessoas, né? Como ninguém lembra a última vez que morreu, né? Então, eu fico a dúvida, né? Será que a gente realmente morreu? Será que alguma vez a gente foi embora daqui? E se a gente nunca foi embora daqui, será que não era a gente mesmo que estava lá atrás, celebrando os ciclos maias, né? Cultivando a contagem do tempo maia? Será que não somos nós agora os maias, né? Mantendo viva a informação maia galáctica, né? Então, tudo isso, né, é o grande mistério, né? E só a mente superior pode revelar para nós. Então, que a gente possa aí adentrar nesse fluxo com muitas mortes, mas mortes que trazem vida, né? Não morte que traz a morte, mas morte que pode trazer a vida, né? Que a gente possa superar a ânsia de morte, né? E trazer aí mais e mais ânsia de vida. Porque a vida, ela não vem sozinha, né? Ela vem com o ser, ela vem com o espírito, ela vem com a abundância, ela vem com os 20 atributos que os 20 selos solares trazem. E a vida, ela também vem com os 13 atributos que os 13 tons solares. Ela traz o propósito, ela traz os obstáculos para que você possa crescer, ela traz os vínculos para que você possa ainda ampliar o seu campo, né? Então, é incrível, né? É isso, tá? Eu agradeço a oportunidade de poder estar com vocês aqui, de poder ter ouvido toda essa história linda, né? Sobre a mitologia maia, o Popol Vuh, as profecias de Shilombalan, tudo que você trouxe, incrível, tá? E até assim, volto a dizer, siga nesse caminho, porque a nossa rede precisa, né, precisa se reorientar também nesses focos de estudos, né, sobre essas origens. Tá bom? Gratidão. Em Lakesh. Gratidão, André, que lindo. E toda vez que a gente fala sobre isso, né? Será que não, a gente. Será que não era a gente lá? Toda vez que a gente traz isso para a roda, o coração quase vem para a boca, né? O coração realmente pulsa muito forte. E tudo isso, não sei se éramos, mas pelo menos faz muito sentido. O Chão acabou de calcular a nossa harmônica Lançador de mundos lunar. em lançador de mundos lunar branco. Olha. Então, né? Não é à Quem toa de que a gente hoje está guia o falando sobre enlaçador de mundos lunar? Quem de hoje guia o enlaçador de mundos lunar? Olha o só, Kim de que hoje é o guia, incrível. né? E a Do palavra lançador. Wayeb, quando codificada no o número, né? Quando a gente troca a palavra, claro que em português, ou as letras no código em português, mas somam elas, vai dar 54, que é o mago lunar, cujo guia é o enlaçador lunar. Então Uau, está tudo codificado. O enlaçador que lunar maravilha. como a figura do Ayeb, guiado pela essa morte que guia o dia de hoje. Incrível. Incrível. Só uma coisa. Hoje é guiado pelo cachorro, Também. né? Vou deixar. Uhum. Hoje é guiado pelo cachorro. Uhum. O dia de hoje guia o enlaçador de mundos lunar. Ah, ok. Ah, ok. E é o cachorro mesmo, transcendendo isso nesse coração aí, né? Desafiando com o coração. Então, Gente, e eu assim, tô aqui na, que mais... Pode falar, Virginia. eu tô aqui na frequência da minha alma gêmea, então.
que é o meu Kim análogo. Arro, arro. Ouvindo vocês falarem, né, desde o mito da árvore do conhecimento com a árvore da vida, né, esse mix de essas duas árvores bíblicas também, né, nas escrituras aí do povo do livro, e ver a serpente, né, como esse ser que a gente falou, a diferença do Tzolk'in para o anel é uma serpente magnética, né, o 105. E parece essa própria roldana ali girando para engatar um ano dentro de um giro do Tzolk'in. O próprio Ouroboros ali, nessa visão cíclica. E aí, quando vocês falaram, será que não éramos nós, os maias, né? Quando a gente está nessa árvore e tem uma serpente que desce assim nessa árvore que representa o mago também, com o mago lunar, e essa serpente que é análoga a esse mago, trazendo essa... E aí? Você vai morder a maçã ou você vai seguir um caminho natural? Você é a árvore? E isso é o dilema que todo mundo tem que passar, né? Acho que todo mundo já mordeu essa maçã, já deu sim, já deu não para muita coisa. E vejo que a IEB é realmente uma oportunidade da gente olhar mais uma vez para o ano, né, que passou, para o anel que passou. Quando o André deu uma travadinha aí, ele falou, né, nós somos os 20 selos solares. E aí é muito legal, porque quando a gente está no Tzolk'in, que é a linguagem mais comum para quem acessa a lei do tempo, como esse calendário sagrado, a gente passa pelas 20 energias solares 13 vezes. Então, além das 20 ondas encantadas, nós também passamos por uma onda encantada de 20 energias solares. E aí, quando a gente faz isso, né, agora eu vou falar um pouquinho de matemática, tá? Gosto muito dessa praia, mas vamos sintonizando que os números falam também, hein? Então, a gente percebe, né, são 13, é uma onda encantada de 20 trajetórias harmônicas. O que é o AB? Já que são 18 meses de 20 dias, né? Quantas ondas encantadas a mais nós temos? Então, enquanto o Tzolk'in ele tem as 13 sequências de 20 dias, estão pegando? Vamos lá? Deve ser ver se está todo mundo... Beleza? O Rab ele vai fazer o quê? 18 sequências de 20 dias. Só que começando diferente, né? A trajetória harmônica começa dos dragões, mas a gente está falando dos vinais, vão começar da família Portal. Então, a gente está a todo momento, né? Quantas ondas a mais são? Quantas trajetórias harmônicas são? São 5 de novo. São 5 de novo. Então, a gente tem 5 dias que, quando a gente faz 18 trajetórias harmônicas, digamos assim, são 5 a mais do que um Tzolk'in. Então, tem 5 a mais 5 dias, é sempre esse poder dos 5. E quando a gente está falando agora, né, de ser desde a árvore do conhecimento ou a árvore da vida, essa visão da queda, né, ela é dita que foi feito o quê, né? Os 5 sentidos, a gente se render somente aos 5 sentidos. E como que a gente entende através dos 5 sentidos algo além, né? Nesse aqui agora. Então eu vejo que está tudo muito bem amarrado, arrematado nessa grande colcha que é o Tzolk'in, nessa grande colcha que é o tempo. E cada um de nós aqui é um pedacinho, um pixel dessa colcha, fazendo seu papel, né? Cuidando para que quando passa uma linha assim que está arrematando essa colcha, a gente está se unindo junto, está puxando um, arrematando o outro. E o IEB é uma oportunidade da gente viver 5 dias, passar por cada uma dessas energias dos 5, porque a gente gira a roda. Gira a roda. Então tem outras matemáticas aí que a gente pode falar, né? Então, quando a gente está falando de 18 meses, os 5 dias é como se fosse o 19º. O que é o 19º no Tzolk'in? A tormenta. Storms, tempestade. Então, é uma chance de misericórdia também. É uma chance de lavar com energia, de se autogerar novamente para um novo ano. É o 19º que é reduzido a 5 ali, né? Então, assim como nas 13 luas, a gente tem
13 de 28 dias dá 364 mais 1, pela contagem das 13 luas, que já é masculino e feminino. Quando a gente vê nessa contagem que é solar, a gente vai ver 18 meses de 20 dias mais 5. Então, é tudo uma compressão fractal, né? Esse 1 que numa contagem regulada de lua e sol, que é um dia fora do tempo, aqui é como se fosse 5 dias no IEB numa contagem solar. E isso remete ao 105. Isso remete a você pular de fase. Nós estamos pulando de fase, né? Você pode jogar lá o videogame, você vai jogar o Super Mario, vai jogar 20 anos depois para você ver se você não vai viver histórias muito parecidas, mas você vai descobrir segredos novos. Então a gente está passando de fase mais uma vez. É o que um pouco que o André trouxe. Ao mesmo tempo, a gente consegue enxergar uma sincronia, um sincretismo dessa mítica, reverberando até hoje, mas estamos num outro grau. Será que estamos? Essa é a pergunta que a gente também tem que fazer para cada um, né? E é muito sincrônico da gente estar aqui. O André caiu agora, eu passei um IEB na Nova Terra com o DJ, a gente passou lá, na verdade, o finalzinho do IEB. Estávamos aqui também, passamos um IEB com vocês no online, e a gente está aqui de novo, antecipando isso. Até dei uma olhadinha agora, o DJ, quando participou de uma roda do Sagrado Masculino que a gente fez, era Macaco Lunar, que vai ser o dia que nesse IEB eu vou estar também aqui trazendo uma aula pra gente, falando do encantamento do sonho, e fazendo essas conexões do jogo que se propõe, né? Quando vocês falaram agora há pouco, era um jogo que esses subdeuses estavam encarando com os deuses, né? Então, que lugar é esse sempre que as autoridades pra gente viram um eco, um espelho do nosso drama tridimensional, né? Que a gente precisa sempre integrando, sendo honroso com o que vem antes, mas fazendo a nossa parte para o que vem depois. Né? Eu acho que esse é o grande fluxo. O IEB lembra a gente de, opa, sintoniza. Como foi o ano? Então agora o próximo aí, irmão. O que foi que você planejou? O que você soltou? O que você aprendeu? O que você viveu? E como você se esvaziar também para esse novo giro. Nessa matemática, se a gente pega 18 meses, né? A gente vai ter 360 dias, que é a base das contagens longas, né? Do Tum, do Catum e assim por diante. Então é como se não tivesse para eles, esses 5 dias vivessem lá naquele jeito, meu Deus, vamos ver o que vai dar, depois voltava lá, 360. Hoje nós temos algo muito semelhante com as 13 luas, ó, esse dia aqui, só que não vou ver o que vai dar, é aqui a gente se liberta de pensar amanhã, tarde, é só agora. E o IEB é esse agora com vigilância, né? Essa agora com essas raízes fortes para baixo, olhando para a copa que se acende acima, mas sendo aqui, é sempre aqui. Então, quando a gente pega esse 360, isso lembra o quê? Uma cultura que não media necessariamente os graus como a cultura das escolas iniciáticas da Europa, né, digamos assim, mas você tem um sincretismo, olha aí, 360 dias como os 360 graus de um círculo. E aí o que espiralava, o que sobrava, em vez de ser um dia a mais ou 13, que é o fator a mais do 12, era esses 5 dias. Então tá todo momento pedindo pra gente, e aí, vamos dar um salto? Vamos dar esse salto? O que mais que tem aqui? Vamos ver. De números. Gosto bastante. O quanto o DJ tava falando também sobre o Raab, né? O DJ falou que passou por os 12 passos, né, DJ? Isso. O Raab, que se a gente codifica também, ó, o H vira 8, o A vira 1, o outro A vira 1 e o B vira 2. Soma tudo dá 12. A gente passa por esses 12, vamos pro 13, vamos pro novo. E acho que a minha fala aqui das matemáticas já foi, vou partilhar para fazer essa roda girar também. Uma coisa que eu percebi aqui era que a gente estava falando, né, sobre o conto dos irmãos ali, né, dos gêmeos heróis. Eles, um nome de um significava 1 e o outro significava 7. 7, né? E eles eram um par, o par supremo. Né? Na lei do tempo a gente tem o 1 como o propósito, o 7 como a ressonância que conecta todos os lados, né? Enfim, é o centro místico. E no módulo harmônico, né, a gente tem o primeiro tom, o 1, e o último tom, o 7. Né? Então eles também estão
como é que se chama? Esqueci, espelhados, mas é uma outra palavra, fugiu agora. Métricos. Simétrico, gratidão. Né? Eles também são simétricos, assim como, né, o 8, o 13, o 2, o 6, o 9 e o 12, o 3 e o 5, o 10 e o 11, e no meio o 4, né? O 4 dando início, então, à coluna mística, que seria também o tronco da árvore da vida. A gente estava com o Chauã e com o André, a nossa harmônica era enlaçador lunar, né? Só que hoje, esse enlaçador lunar, né, no dia, sempre que a gente está reunido, a gente é enlaçador lunar, mas a cada dia a gente é um Kim diferente. Hoje, no espelho lunar, esse enlaçador lunar vai ser o Kim 4, o Kim 4.4, né? Ou seja, a semente do tom autoexistente da onda do dragão. Então, 4.4, mais uma sincronicidade aí desse encontro. Então, achei bem interessante trazer isso também. Uma coisa assim que eu acho legal é a gente sempre lembrar, tem gente que não gosta muito de matemática, não se perde fazendo continha e tal, né? Mas eu e o Flávio, a gente até já tinha feito uma outra live sobre isso, e é importante lembrar que o número não é o algarismo, não é a continha da matemática, não é a escola. O número é um padrão de frequência da consciência. Então, hoje, você pode estar tendo uma experiência de número o tempo todo, né? Você pode ficar consciente disso. Então, é legal a gente contar mito, é legal a gente contar narrativas, historinhas, né? Ou então fazer toda essa interpretação que a gente gosta muito de fazer, né? Das palavras-chave, das conexões da onda encantada. A gente gosta muito de fazer esse jogo de interpretação, sempre trazendo para um âmbito assim, mais psicológico, da terapia, da psicoterapia, tal, né? É legal também. Mas entender que tudo isso, a base de tudo isso é a frequência espiritual numérica, né, na lei do tempo. Por mais que a gente fale que algumas coisas são qualitativas, na ordem do tempo, tudo é quantitativo. Não importa a nossa incapacidade de quantificar isso, na ordem do tempo, tudo é número. Deus é número, Deus está em tudo. Então, quanto mais a gente chega perto dessa consciência espiritual do número, mais a gente também ressoa, a gente ascende, né, para esses mundos superiores ali que o André estava falando, né? Ou seja, é quando a gente para de olhar para a historinha do ego, do Jonathan, do Flávio, e aí a gente começa a pensar mais, tá, se não tem Jonathan e Flávio, tem o quê? Tem número, tem vibração, tem a minha consciência expandida, porque a consciência é uma só. Quando a gente fala assim, será que era eu lá atrás? Primeiro, não tinha lá atrás, é tudo agora. Toda essa história dos maias, todos esses mitos, tudo isso que a gente vê é uma linguagem tridimensional de passado, presente e futuro. Então, quando a gente vai para o centro da consciência, para o coração, quando a gente vai para o centro, para o núcleo, nunca existiu passado, nem vai existir futuro. É tudo uma coisa só, o agora. Então, talvez nunca, nem sequer tenha existido maia, se a gente parar para pensar assim. O que eu estou sugerindo é uma troca da linguagem da realidade que a gente está acostumado a ver. Porque enquanto a gente ficar pensando que isso é uma coisa, tipo, por exemplo, que nem o André falou, de 2000 anos atrás. Beleza, tá na linguagem linear com que a gente vai acessar muita gente. Mas fica aqui a provocação de espelho mesmo, né? De corte de ilusão, de corte de ego, para a gente também experienciar a corte dessa linguagem linear. Né? Voltar para a linguagem radial da experiência da consciência. Você nunca saiu do lugar. Não importa se você viajou o mundo inteiro. Shawnee, se você viajou, foi para um país, foi para um outro, veio para o sul, foi para o norte, você nunca saiu do lugar. Porque o que se move é a holografia da mente. Você nunca saiu do lugar. Você sempre esteve aí, atrás desses seus olhos, né? Ou então observando esse cérebro. Todas as coisas se moveram em relação a você. Não importa se você foi para Marte ou se você continuou aqui. Então, enquanto a gente fica alimentando a narrativa do ego, né, que é a narrativa do personagem, desse avatar, a gente vai continuar dando mais e mais nutrição para ele. Então, como que a gente vai ter uma experiência de sacrifício de ego, né, uma experiência de soltar, né, esse campo dimensional denso, se a gente continua barganhando? Muita gente usa a lei do tempo apenas como uma forma de ter uma vida melhor, de ter mais saúde mental, por exemplo.
E a lei do tempo não é uma ferramenta terapêutica. Ela é uma ferramenta terapêutica para o ego. Porque o ego precisa estar bem para continuar existindo. Mas vai chegar um momento desse ego, e esse momento é coletivo, porque o coletivo é uno, que esse ego vai ter que morrer. Ele vai ter que deixar de existir. E quem é que está agora, né, disposta, né, a deixar de existir enquanto esse avatar, enquanto essa personagem? A gente tem muita curiosidade, o André falou uma coisa muito legal. Isso, quanto mais a gente está no ego, mais a gente está estimulado ao prazer. Essa fricção que a gente tem com essa densidade é prazerosa, né? O nosso corpo, se a gente se esfrega, ele causa sensação de prazer, ele causa estímulos. E é o nosso vício nesses estímulos que faz a gente permanecer na narrativa do ego. Okay? Então, essa fica a provocação aqui. Já que é um espelho lunar, já que eu sou de espelho, a gente está falando também do Rabi, que é 18, né? A faca do sacrifício, fica essa proposta, né? Até que ponto a gente vai ficar alimentando a narrativa da linearidade, do ego, e de apenas usar todas essas ferramentas apenas para ter uma vida melhor, e não para... Tá bom? Essa é a minha provocação aqui. Chegou a travar na hora que você... Faço questão de pedir para você repetir essa frase no gran finale. Já foi, nem sei. O quê? Não era nem você que estava aí, né? Tremeu tudo aqui. Isso, tudo que você tá trazendo, assim, tá vindo muita coisa sobre Bom, você trouxe sobre a morte, sobre a escuridão, sobre o medo desse oculto, né, que tinha muito nesse período Wayeb. E isso me faz muito lembrar sobre a questão do eclipse, por exemplo. Os eclipses, antigamente, também era esse momento de não sair de casa, de se esconder, de não fazer nada, de não botar a cara fora, né, e tudo mais. E era um período um dia de muito medo, escuridão e tudo mais. E hoje em dia a gente já usa o eclipse para fazer magia, né? A gente entende que essa oposição, essa forma que fica o céu, a lua em relação à terra, em relação a esconder a claridade que também nos impede de ver muitas coisas, então é no escuro que muitas vezes a gente enxerga. Se esse medo que por muito tempo a gente passou da magia do feminino, do oculto, né? E tudo isso que hoje em dia está vindo de novo, né? Tá vindo de novo e as pessoas estão ressignificando e conseguindo usar esse lado do escuro, da magia, do oculto, né? Essa escuridão como algo que vamos usar isso, né? Vamos ritualizar isso, então vamos fazer magia com isso, né? E aí essa é a proposta também, né, do AIEB, é isso que a gente está fazendo aqui, utilizando esse período super místico, super favorável para a gente realmente entrar nessa escuridão, nesse submundo, né, que é o nosso inconsciente, e cavar ali o que está nesse inconsciente que está me movendo e eu nem sei de onde que está vindo, né, e é ali que a gente quer mexer. Esse período, o que a gente vai fazer nesse período dentro do festival é justamente cavar ali no inconsciente o que é que está trazendo, o que está me movendo ali através dos meus instintos primais, e eu não estou conseguindo enxergar, porque o dia a dia está tudo muito, muito aceso, muito claro, muitos estímulos, né? E o dia a dia a gente não para observar esse oculto, e hoje em dia a gente não precisa mais ter medo do oculto, né? Ter medo do escuro. A gente usa, então, esse escuro da caverna para voltar com a capacidade de enxergar nesse lugar, né? E acessar esse lado feminino que muitas vezes causou medo mesmo, né? As bruxas todas foram queimadas, porque, nossa, que medo dessas mulheres, né? Então, vamos usar isso. É muito mágico. Olha, gente, gratidão por essa troca, por essa partilha, por esse convite, porque eu tô aqui arrebatado, né, de muitos tapinhas gostosos, holísticos para mim mesmo, né?
E assim, a lei do tempo ela vem desse lugar, né, de trazer consciência para o que estava inconsciente. Então a IEB é essa oportunidade, né, de trazer consciência para aquilo que estava inconsciente. E é esse lugar da sala, hoje está muito iluminado e você não está enxergando, apagou, aí você consegue enxergar ali o pontinho, ou jogar essa luz naquela sombra, e assim por diante. E só para selar aqui, a Shawnee falou muito do oculto, né? A palavra oculto, quando codificada na nossa língua, ela dá 86. Tem mais algumas palavrinhas que na nossa língua dão 86. Tô vendo alguns alunos aqui, eles já devem dar, daqui a pouco dar o spoiler aqui. Número na nossa língua dá 86. Matemática na nossa língua dá 86. Oriente, que é o berço de muitas das nossas histórias, nossos karmas, nossas vitórias e derrotas, é 86. Então, e o 86 é o enlaçador de mundos harmônico branco. Né? Harmonizo com o fim de igualar, modelando a morte. Tá certo, DJ? Conferiu? O outro aqui tá certo, só o nome do tom é galáctico. Galáctico. O que eu falei? Harmônico. Harmônico, perdão. Eu falei o mantra aqui incorreto e falei. É. E assim, vamos celebrar essa morte. Por que não? Né? Vamos celebrar essa morte. Quanto todas as escolas iniciáticas demonstravam isso de uma maneira oculta, o que era oculto antes, demonstravam que quanto mais vidas nós pudermos viver, na nossa vida biológica mesmo, melhor para a nossa expansão, melhor para se conectar com uma visão maior. Então, se a gente tem que jogar os jogos, e os jogos da 3D também, né, o DJ provocou a gente vai alimentar esse jogo, né, e eu vi muito o sincretismo disso, né, do mundo inferior, o mundo do meio, o mundo superior, como a gente aqui na 3D, o nosso Olon, e o nosso corpo de quinta dimensão, o nosso eu superior. Então, e enquanto o ego estiver aqui, que ele seja bem alinhadinho ali em cima, né? Se divirta também jogando o jogo que está aqui, mas se prepare sempre para jogos maiores. Então, gratidão, gente, por essa partilha. Fico muito feliz, viu? Arro. Arro. Então, aproveitar para chamar todo mundo, essa galera que está aqui online, assistindo ao vivo, chamar para vir, se vocês ainda não se inscreveram no festival, se inscrevam, tem o passaporte gratuito, o passaporte planetário e também o passaporte galáctico, que a partir de R$ 27 dá para fazer uma contribuição ali do coração, tem vários valores, mas a partir de R$ 27 já consegue fazer esse passaporte galáctico que dá direito a todas as gravações, então, tipo assim, é muita informação mesmo, vocês viram, né? Uma inocente tábua do arco-íris, quantas coisas podem surgir disso. Então, é só papo cabeça mesmo, muitas coisas que levam a gente a, nossa, preciso saber mais disso, né? Como eu não sabia disso? E tipo assim, eu achava que sabia sobre o IEB, né? Mas claramente preciso estudar mais. É brincadeira, eu já sabia que tinha muita coisa que eu não sabia. Mas, assim, é isso. Tem muitas coisas para a gente desvendar. O festival traz muitas informações magníficas. São, assim, realmente muito precioso. A gente chega no final com conteúdo muito robusto. Então, ter isso, ter esse acesso gravado para poder estudar, rever, é sempre muito importante para a gente conseguir estudar e aprender direitinho. E também, fazendo o Passaporte Galáctico, você contribui com o projeto, né? Faz com que a gente deixe esse trabalho ainda mais bonito, né? E consiga ampliar o nosso movimento, chegando mais pessoas, mais skins. Então, a gente agradece muito a presença de vocês aqui, de todos que estão aqui, e de vocês, DJ, Flávio e André, que está aí também em algum lugar dessa tecnosfera, mas que chegue até ele aí o nosso agradecimento, nosso carinho. E vamos junto, família, vamos junto evoluir e oitavar para esse próximo ano que está chegando do Mago Harmônico. E encerrar esse ano também muito forte de purificação da Lua, né? Numa frequência elevada. Xalã vai dar um tchauzinho aqui. Xalã tá que trabalha no site aqui na plataforma. E é isso, gente. Gratidão por tudo. Quer deixar uma mensagem final também, Didi?
Quero agradecer e convidar as pessoas a, né, reforçar o convite para se inscreverem no Festival AIEB. Eu acho que eu só não participei do primeiro até agora, né? Eu acho que eu estou participando de todos aí aqui com vocês, né? E eu digo que é uma transformação muito grande. Já participei só como espectador, já participei também como cooperador. Agora eu ainda não sei o que eu sou, que eu estou devendo umas Você coisas para eles ali, uns trabalhinhos, mas, tá na torre de assim, comando, sempre... né? Fala sério. Hã? Você tá na torre de comando, né? Fala sério. Ah, mas, assim, é sempre bastante transformação, tá? Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela confiança. E também quero convidar, fazer um jabazinho aqui, quero convidar todos vocês. Eu sou professor de inglês e eu tenho um curso de inglês, né? Um curso, uma mentoria de inglês, usando a Lei do Tempo como material de estudo. Então, se você quiser aprender inglês, ou reforçar, ou continuar treinando, enfim, do básico ao avançado, não importa também o seu nível de Lei do Tempo, me procura, entra ali no meu perfil, me segue, tem um link na bio, você deixa o seu nome, seu telefone ali, eu entro em contato, e aí você pode estudar inglês aí usando o vasto material da Lei do Tempo comigo, tá bom? Agradeço mais uma vez, foi uma honra, agradeço ao André, agradeço ao Flávio, Shawan Shawnee, no Lakesh. Tchau, família. Beijo.